no diálogo de hoje, uma referência a esse que está aqui. É o pintor, que é uma referência para a pintura do Brasil, o cearense Raimundo Sela, que é ligado também a esta outra figura, Isolda Sela. Se não me engano, deve ser neta dele, Isolda Sela, ex-governadora do estado do Ceará. E também tem a ver com esse outro aqui, ó, Veveu, Clodovil Arruda, que foi prefeito lá de Sobral. E a nossa dialogadora também tem uma relação enorme com Sobral, porque primeiro ela é sobralense e depois dirigiu a ECOA, essa escola símbolo também de arte, cultura, antropologia e ofícios, que é a ECOA, que aliás tem o nome do ex-secretário de Cultura do Ceará, o nosso Augusto Pontes, né? A escola, a ECOA, Augusto Pontes. Muito bem, e quem é ela? Ela é a nossa atual secretária de Cultura, que é a Luísa Sela, a dialogadora de hoje. Olá, que bom ter você aqui. Um prazer estar aqui. Olha, eu comecei falando da sua genealogia, né? Olha, Veveu, que é meu amigo, Isolda e Raimundo Sela. Exatamente. As origens, né? Uhum. Exatamente. É uma honra muito grande para mim ter esse campo de relação e ter essa ancestralidade, né? Assim, na minha caminhada. Um orgulho desde o Raimundo Sela, que eu obviamente não o conheci, porque ele é meu tio bisavô, né? Ele era... Sobrinha bisneta. Sobrinha bisneta. Você é uma sobrinha bisneta de Raimundo Sela. Exatamente. Então não o conheci, mas a gente conhece a história dele e a relevância dele para a arte, né? No Brasil, na verdade, não só aqui no estado do Ceará. E meus pais, né? Que são meus grandes... Isolda, os maiores referenciais. Ligada à educação, né? Isso. E o Veveu, ligado a um militante do PT e a figura também da família que eu tenho mais relação. Mais relação. Né? Assim, mais afetiva, que né? também foi secretário de Cultura, né? E também foi secretário de Cultura, assim como você. Não é? Exatamente. Ele lá em Sobral trilhando. E você aqui Isso. em Fortaleza. Mas há pessoas que estão, digamos, que vêm de uma linhagem e que se incomodam em essas referências ser sempre associada ao seu nome. Parece que aquilo impede da afirmação daquele parente novo que vem na linha do tempo. Eu queria que você falasse então sobre isso, já que os objetos que a gente vai trazendo que vão pautando e ensejando um tema, a conversa. Não, eu muito pelo contrário, né? Assim, para mim é uma grande honra, na verdade, ter pessoas tão sérias, tão inteligentes, com as quais, na verdade, eu me formei, né? E construí todo o meu campo de pensamento, de reflexão, de princípios, né? A firmeza ali dos princípios e daquilo que é mais fundamental. Então, são duas pessoas que eu tenho muito orgulho da trajetória que construíram. Aprendi muito. Lá em casa, eu fui a única, nós somos 4, 3 mulheres e um homem, e eu fui a única das filhas que também fui para o campo da política e da gestão pública, desde do movimento estudantil, faculdade, né? Meus outros irmãos foram fazer outras coisas da vida. Sim, porque o Veveu, olha aí a intimidade, o Clodovil, né? O Veveu, mas todo mundo se chama de Veveu. Só chama de Veveu. O Veveu Arruda foi secretário de Cultura de Sobral e foi prefeito. Foi vereador, né? Ele foi vereador de Sobral, secretário de Cultura e vice-prefeito e prefeito. Vice-prefeito e prefeito. Isso, exatamente. E ela, a Isolda, ligada... A relação, meu pai que sempre... A educação, meu pai sempre teve uma relação com a política, né? Desde muito novo, foi quase que ali um dos fundadores do PT no Ceará, no movimento estudantil. E ela agora... Ela não, né? Minha mãe, no princípio... Depois. Tinha um envolvimento muito sempre com o campo da educação. E aí foi quando, na época, o Ivo, que era secretário de Educação de Sobral, a convidou para ser adjunta. E aí, a partir daí, ela não larga mais também a gestão pública e chegou a ser a nossa primeira mulher governadora. Né? Ela foi vice-governadora e depois governadora, a Isolda Sela. E ele, que tem a ver, não digo com a política institucional, a constituição política, mas é um trabalho político que a pintura do Raimundo Sela traz o povo, tem uma pegada antropológica, né? De colocar os jangadeiros, né? Os pescadores, o trabalho, os escravizados, os povos escravizados, né? E muito comum, porque o Raimundo Sela nasceu em Camocim, que é litoral, né? E que
quem conhece Camusim, que vê as imagens daquelas jangadas, dos barcos e tudo, lembra muito da cidade, né? Então a gente brinca que a própria luz do quadro dele remete à luz de Camusim. É o mar de Camusim. Eu estou mostrando aqui uma rendeira, né? Ele como um homem aconcorado, um pescador diante do mar de Camusim, porque ele morou em Camusim, teve emprego em Camusim. O pai dele queria que ele fosse engenheiro, né? Ele chegou a fazer faculdade, porque trabalhava na ferrovia. E também no sistema de energia elétrica. Eu trouxe algumas imagens. Aqui é aquele famoso quadro da abolição, né, que ele retrata a jangada e a figura da abolição como feminina, né, antropomórfica ali, e libertando o povo escravizado. E depois as figuras do jangadeiro nas praias de Camusim. Muita gente pensa que é o Ceará, que é Fortaleza, mas não é. E aqui um acocorado, um homem cuidando da rede de pescar na praia, e a rendeira que está aqui. Então essa conexão com o trabalhador, com a trabalhadora, né? Com o povo. Isso, por isso que eu trouxe. E com o ofício. Isso, com o ofício. Essa relação com o ofício porque, muito veja, forte. você tem ligação, a sua formação é em psicologia e o mestrado também em psicologia pela Universidade Federal do Ceará. Isso. E eu sei que é ligada à medicina da família, à saúde pública. Isso. Uma preocupação, portanto, eu estou querendo fazer os laços aqui, os links com seus antepassados, sempre ligados a políticas públicas, ou então a visibilidade da presença do povo do Ceará. Exatamente. Eu sempre, na faculdade de psicologia, eu nunca fui para esse campo mais da clínica, né? Meu trabalho, no segundo semestre já entrei no núcleo de psicologia comunitária e sempre fiz trabalhos em comunidades. Então, aqui em Fortaleza, no Bom Jardim, em Pentecoste, em localidades, Canafístula, Apuiarés, trabalhando com associações de trabalhadores e trabalhadoras. E com psicologia? Com psicologia coletiva. Uma espécie de análise coletiva, de trabalho coletivo, de saúde mental coletiva. Uma das referências desse método é Paulo Freire, né? Então tem um pouco dessa perspectiva da necessidade de trabalhar processos coletivos de conscientização, né? De consciência da condição da vida, né? Das pessoas. Então, a psicologia comunitária, ela trabalha muito no coletivo, em espaços coletivos, não numa perspectiva necessariamente de terapia coletiva, mas muito num sentido de construção de processos de movimentações da consciência, né? Então, da consciência é uma consciência muito relacionada à vida das pessoas, aos direitos, né? No sentido e aí trazendo sempre muito ali Paulo Freire, a relação entre oprimido e opressor e o que é que isso gera de consequência psíquica, né, para as pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas adoecem e principalmente as pessoas mais humildes que às vezes não sabem nem falar sobre, né? Estou sentindo uma coisa, tem um aperto dentro a cabeça está esquentando, né? Às vezes não consegue nem traduzir isso em palavra. Então, a psicologia comunitária, ela busca trabalhar com esses coletivos. Um exemplo muito grande é o Movimento de Saúde Mental Comunitária, lá no Bom Jardim, o Espaço Quatro Varas. Do Adalberto Barreto. Do Adalberto. Mas aí o Adalberto é uma análise coletiva, né? O Adalberto ele já tem processos terapêuticos. Naquelas cabanas, naquelas exatamente. ocas. E as terapias alternativas, eles também trabalham, né? Acupuntura, reiki. Sim. Eles também têm, no Quatro Varas também tem nesse sentido, o seu trabalho seria... Diferente. É diferente. Não chega a ser uma terapia. Como é que é feito como é a dinâmica desse processo? Um dos trabalhos que a gente fez na faculdade, porque também depois que eu saí da faculdade, aí eu fui trabalhar muito no campo já de política pública, em serviços de assistência social, serviços de saúde pública, né? Então, um dos trabalhos que a gente fez, por exemplo, foi em Canafístula, que é uma localidade de Pentecoste, e que a gente fez um trabalho com a Associação de Trabalhadores e Trabalhadoras lá daquele lugar, auxiliou a constituir a associação, auxiliou a construir compreensões sobre transformações que eles podiam juntos fazer, construindo espaços também de cuidado. Então, às vezes tem essa história de que pobre não pode sofrer mentalmente, né? Não tem porquê, que isso não é como se não fosse direito. Então, construindo alguns espaços de cuidado, principalmente para as mulheres. As mulheres, a gente tinha um trabalho também com um grupo de mulheres, as mulheres geralmente muito sofridas
com uma carga de Seria trabalho um mediador muito grande. e não Exatamente. terapeuta, né? Trabalhos de mediação. De mediação, de intermediação. Exatamente. Dos problemas sociais. Ter uma aquele elemento, uma outra base também teórica é a biodança. O César Wagner era um grande... César Wagner era o nosso mestre. Rolando Toro. E uma outra perspectiva nossa também era a discussão sobre a constituição de uma psicologia latino-americana, né? Se utilizando de teóricos da Latinoamérica, porque a referência sempre vindo muito eurocêntrica, né? Ou americana. Ou americana, sim. Então, os modelos mentais, aquilo que é considerado adoecimento ou não. E, na verdade, a afirmação era de que o processo de constituição psíquica vinha muito daquele lugar onde a gente estava, não tinha como fugir disso, e que não era simplesmente importar metodologias, testes, avaliações de outros contextos, né? Então, a gente tinha toda essa discussão de defesa da constituição de uma psicologia latino-americana e que incorporasse teóricos. Rolando Toro, a partir da biodança, era um dos... a gente dizia que era um método teórico vivencial. Né? E tem tudo a ver quando você fala de referências de brasilidade, de construção de um prisma latino-americano. Um objeto que você me trouxe, eu estou vendo aqui, que um mestre tão fundamental, tão imprescindível nesse sentido do seu pensamento, quanto o nosso Paulo Freire. Eu me refiro ao livro que ela trouxe. A Luísa Sela me trouxe o livro de Milton Santos. Milton Santos foi uma das pessoas que eu... Fale mais sobre isso, como dizem os psicanalistas. Fale mais sobre isso. O Milton Santos foi uma das leituras que mexeu muito com a minha cabeça, né? Assim, eu achava muito interessante o fato dele ser geógrafo e falar muito da constituição das pessoas a partir da análise dos ambientes e das técnicas. Então, eu achei, para mim, a minha compreensão sobre a constituição das pessoas a partir dessa relação com o espaço e com os instrumentos, né, que existem, a técnica, o desenvolvimento da relação com a técnica, eu lembro que mexeu muito comigo na época que eu li esse livro. Faz muito tempo que eu li e eu trouxe porque a ideia era trazer elementos natureza do espaço. A natureza do espaço. Então, essa relação da constituição da pessoa a partir do espaço, a transformação do espaço a partir de uma ação mais ativa das pessoas, né? Numa relação que não é unilateral, que ela é de idas e vindas. Né? O espaço mexe com a pessoa mexe com o espaço. Tem tudo a ver com o seu trabalho, tem tudo a ver com o meu trabalho, claro, né? Exatamente. Por isso que você trouxe. Só que ele é geógrafo, Só né? que ele é geógrafo. Então, acho que isso... E você é psicóloga, não é? Mas que lindo. E, além do mais, um negro, né? Um negro. Isso faz uma diferença, Faz uma diferença. Né? É um lugar numa época, claro que a discussão sobre a negritude ainda hoje é extremamente desafiadora, não é assim? Ainda não chegamos aonde precisamos chegar. Mas na época que Milton Santos viveu, então... Livro publicado, por uma geografia nova. Não é este o livro, não, mas o primeiro livro dele, o mais importante, digamos, mais icônico, né? Do Milton Santos, que é o livro Por uma Geografia Nova, publicado em 1978. Exatamente. Milton Santos prometia completá-lo com o que, no dizer do próprio autor, constituiria um projeto ambicioso. E aí ele vai dizendo, esta obra, que agora é esta a que eu me refiro, que ela trouxe, esta obra interdisciplinar oferece um tratamento pioneiro às relações entre a técnica e o espaço, e entre o espaço e o tempo, bases para a construção de um sistema de conceitos coerentemente formulado, objetivando definir o espaço geográfico e seu papel ativo na dinâmica social. Exatamente. Outra palavra que eu acho que tem a ver com você então, é a palavra... Isso tem muito a ver com cidade, né? Com o pensamento sobre a cidade. Como a cidade interfere em tudo, né? E no bem viver e na injustiça, portanto, não poderia haver uma ontologia, independentemente da cultura, dos espaços, não dá. Da geografia. Não dá para despregar. Da geografia humana, né? Isso, não dá. É disso que não é para dar. Mas a outra palavra que eu me referi, que eu acho que tem a ver com você, com o seu trabalho intelectual e de psicóloga, ainda nem entramos na parte da política pública como secretária de Cultura. Mas porque é fascinante também esse lado da Luísa, que é a palavra interdisciplinar. Porque eu acho que o seu trabalho de mestrado se chama Formação Interprofissional do Trabalho Coletivo. Portanto, você trabalha com interdisciplinaridade. Isso.
Exatamente. Ou talvez até com transdisciplinaridade. Sempre uma perspectiva, né? E nos trabalhos em política pública, necessariamente, você precisa ter ali pessoas vindas de diversas áreas, no entendimento que eles complementam, né? E na saúde pública, que você tem as equipes multiprofissionais, né? Médico, psicólogo, assistente social, fisioterapeutas, trabalhando junto na construção de um cuidado integral. Então, não dá para... que isso hoje é um desafio da medicina, por exemplo, né? Não dá para você olhar para a pessoa em pedaços, né? Então, o médico se preocupar com aquele pedaço. Para você construir um plano de cuidado, você precisa dimensionar e olhar para todas as perspectivas, né? Só que as formações são cada vez mais especialistas, né? Não que não tenha que ter, né? não que não tenha que ter a especialidade para aprofundar em algumas questões que são muito, cada vez no avanço aí, principalmente você pega alguma ciência, você tem que ter ali uma especialidade. Mas mesmo especialista não pode esquecer que aquele pedaço está inserido em um corpo, né? Corpo, num todo. Num todo. Nós tínhamos isso, os médicos de família, né? No passado. E né? que existe ainda os médicos de família. Sim, mas eles eram mais predominantes. Mas eles eram mais predominantes. Isso. Eles eram mais predominantes. Que inclusive conheciam, né, a dinâmica familiar, conheciam os familiares, as emoções, famílias, visitavam, né? Tinha até uma relação de afeto. Né? Então, isso qualificava o cuidado. O escritório, o consultório do médico era a própria casa, do paciente, né? Ele visitava. E é lindo isso que tem. E a medicina clínica, né? Que você faz ali um exame físico sem a necessidade de tantos exames laboratoriais ou de maiores intervenções. Cada vez mais se distancia disso, né? A prática clínica da medicina, por exemplo. Agora vou fazer um outro link, vou pedir que ela faça. Veja, a partir do outro objeto. Ela me trouxe uma espada. De reizado. De reizado. E aí me ocorreu fazer uma ligação de uma com a outra, um tema com o outro, em que medida essa experiência de psicologia coletiva, né, de um trabalho coletivo, de formação interdisciplinar, reflete na visão de uma secretária em função do olhar sobre a cultura. Como é que a gente faz essa transubstanciação da psicóloga para a gestora pública? Eu acho que a formação em psicologia, né, e o campo também que eu escolhi também trabalhar, de trabalhos coletivos, né, de intersetorialidade, de transdisciplinaridade, eu acho que ele é muito importante para um processo de gestão, principalmente agora nesse desafio que assumi no começo do ano, que é de construção também de liderança e de pensamento sobre a formação cultural e sobre qual é o papel das políticas públicas nisso. Então, do ponto de vista olhando para dentro da estrutura da secretaria e do desafio de gerir grupos grandes de pessoas, né? Porque hoje em dia, um dos grandes desafios da gestão, que já se entendeu que é uma área que ela é muito importante de ser olhada, é exatamente essa dimensão da gestão de pessoas, né? Você conseguir entender a dinâmica das equipes para que os trabalhos possam acontecer de uma forma saudável, produtiva. Então, isso eu acho que esse para dentro, né? Quando você pensa a parte da gestão para dentro. E para fora, o campo da psicologia comunitária me colocou em contato com muitos territórios. Eu viajava muito, eu ia para muitas localidades, eu entrava em contato com muitos saberes e fazeres, porque a gente construía os processos de trabalho na psicologia comunitária a partir dessas vivências com a dinâmica daquela comunidade. Portanto, descentralizada, né, também. Descentralizada. Então, isso me permitia... Outros centros e uma ampliação cada vez mais das perspectivas do que é a vida, né? De que é que existe, de quais são os tipos de... E com a própria cultura. O meu contato com a cultura, ele se deu através dos movimentos de educação popular, que a professora Vera Dantas, o Ray Lima, que eram pessoas que fazem até hoje, né, trabalhos de educação popular e cultura, e me colocavam muito em contato, principalmente, foram eles que me colocaram muito em contato, a partir do trabalho em saúde pública, com a cultura popular tradicional. E aí, por isso, você trouxe especificamente uma referência... A espada, porque eu ganhei essa espada no dia que eu tomei posse. Aí, a referência tanto do novo desafio,
mas também de uma dimensão da política pública de cultura, de uma dimensão da cultura do Estado do Ceará, que eu acho que a gente tem sempre que ter muita referência e reverência, que são dos nossos mestres tradicionais. Os mestres de cultura. Mestres e mestras da cultura popular. Que vem de uma criação da Cláudia Leitão, né, quando era secretária. A política, sim. A política, sim. Tesouros Vivos. Né, os Tesouros Completa 20 Vivos. anos esse ano. Completa 20 anos. A Cláudia, inclusive, está até pensando em fazer... assim, escritas, né? Escrever sobre isso, essa trajetória, talvez uma das políticas com maior tempo de continuidade. E é uma política muito importante. E é bonito porque coloca, e aí tem a ver também com essa ideia de interligações, de conexões, a ideia de que os mestres não são da cultura da terra só aqui, da terra nossa. A secretaria daquela época criou, e esse é um conceito que permanece até hoje, de mestres da cultura do mundo, né? Mestres do mundo. Exatamente. Então, fazendo com que... O nome do evento que reúne eles anualmente é Encontro dos Mestres do Mundo. Encontro do Mestre do Mundo. Então, é um olhar transversal, porque não entende só... Por exemplo, entende que um celeiro, um expedito celeiro, não é importante porque ele é ligado apenas ao Cariri. É porque ele tem ligações com a arte no sentido geral, com a cultura do mundo. É apenas um ponto de vista, um prisma de olhar o mundo. Isso eu acho que tem a ver também com a sua formação, de que as culturas, mesmo a cultura chamada erudita, a cultura popular, tem... interconexões, tem conexões, tem entrelaçamentos. Exatamente. Né? E a gente não fica olhando para as coisas como se elas fossem eu acho que talvez seja importantes só porque são nossas e próximas. Não, é porque elas não ligam a tudo, né? Tudo. Urbi et orbi, né? Eu acho que talvez a cultura seja uma das vias mais potentes quando é dentro de uma perspectiva ali de respeito, né? De conexão, né? Com o mundo inteiro. Pode nos levar a qualquer lugar e trazer qualquer pessoa de qualquer lugar para cá. Imagino, então, que tem se você tivesse que fazer uma definição da sua gestão hoje, eu fico pensando se tem a ver com a economia popular, por exemplo. Economia popular, não. Com a economia criativa. A gente tem pensado muito sobre isso, assim... Não é algo... A Cláudia, né, mais uma vez a Cláudia como que é referência. uma grande referência, né, também nesse pensamento, foi secretária nacional de Economia Criativa. A gente tem conversado muito, inclusive, a ideia é que ela possa contribuir com a gente aí nessa reflexão e nessa estruturação, porque eu acho que é importante. A cultura ela tem uma importância independente daquilo que ela gera de economia, mas ela também gera economia, né? E se ela for estruturada dentro de uma forma para olhar esses pequenos arranjos, né? Quando você deu o exemplo do Mestre Expedito e outros, ela pode ter uma potência muito grande de transformação dos territórios e de criação de caminhos e de oportunidades. Né? Imagine o que seria o Mestre Expedito sem o seu ofício, né? Do coro e sem o reconhecimento e a exaltação do seu trabalho. Levou o Mestre Expedito para o mundo inteiro. Literalmente. Né? Mas além trouxe pessoas do mundo inteiro para ver o pé. Mas além da economia criativa, você apontaria outros veios, uma outra coisa que a gente cabedais, discute assim, da muito sua gestão? Uma outra coisa que a gente assim, tem pensado muito, esse é um primeiro ano, né, da gestão e um ano exatamente de planejamento, né? Assim, a gente executa aquilo que estava já previsto pela gestão anterior, e é um governo de continuidade, então garantindo a continuidade de todas as políticas e os serviços que vinham sendo desenvolvidos, e um ano da gente exatamente pensar e refletir sobre os projetos. E uma das coisas que a gente fala, que a gente tem pensado na gestão, é junto com o Instituto Dragão do Mar, Raquel Gadelho, o Instituto Mirante, o Tiago, né, que hoje assumiu a direção do Instituto Mirante. O Tiago Santana. O Tiago Santana. E a Raquel. Vem Raquel numa Gadelho. Perspectiva também ainda muito da desconcentração da política, né, da presença da política pública do Estado, de cultura, nas 14 regiões do Estado, nos municípios, criando polos regionais de formação artística, de circulação. Hoje a gente tem uma concentração muito grande em Fortaleza, e aí você tem ali uma forcinha um pouco maior no Cariri, uma forcinha um pouco maior às vezes ali no Sertão de Sobral, mas você tem áreas do Estado muito, assim, de um vazio, não de cultura, porque cultura tem em todo canto, mas de oferta de políticas públicas e de acesso a recurso e financiamento quase praticamente inexistentes, né? Então, quando a gente anda pelo Estado, o desejo de oferta permanente em formação artística, por exemplo, os grupos produzem trabalhos e não têm condições de circular,
se apresenta aqui em Fortaleza, consegue uma ou outra apresentação, mas o próprio estado do Ceará acaba não conhecendo, né? Então, a gente tem conversado muito sobre como que a gente fortalece ainda mais o entendimento da população do estado do Ceará, de que a cultura do Ceará é rica e é um grande ativo que a gente tem. Você pensa em Pernambuco e na Bahia, você pode até ter, do ponto de vista de políticas públicas, uma fragilidade maior do que o Ceará. Porque o Ceará, do ponto de vista de política pública de cultura, ele é muito reconhecido como um estado que vem construindo dentro de um processo de continuidade, apesar de mudanças que acontecem nas gestões, né? Mas são estados que conseguem exaltar a sua dimensão cultural, né? Como que a gente consegue pensar hoje você pensa no Ceará, você pensa geralmente em educação, você pensa, quem conhece um pouco mais no trabalho que foi feito com essa dimensão da política de convivência com a seca, que o estado do Ceará tem uma referência muito grande, né? Mas você conhece, a cultura ainda não é uma grande marca para as pessoas de dentro e de fora. Então eu acho que esse é uma ousadia que a gente se coloca dentro dessa honra de poder estar lá na secretaria agora. E no próximo segmento do programa Diálogo, um objeto tem tudo a ver com o que ela falou, porque tem a ver com a posse dela. O que será esse objeto? Estou vendo fotografia, estou vendo ali um anel de tucum, mas não é nada disso, é outro objeto surpreendente que tem a ver com o fato de hoje a Luísa Sela, nossa dialogadora, ser a secretária de Cultura do Estado do Ceará. No próximo segmento do programa Diálogo, a gente vai saber que objeto é esse e o que ele significa. Daqui a pouco. No programa Diálogo de hoje, a dialogadora é a secretária de Cultura do Estado do Ceará, Luísa Sela. Ela que é formada em psicologia, tem mestrado em psicologia pela Universidade Federal do Ceará, sempre com esse trabalho de psicologia em relação às políticas públicas da saúde mental, digamos, coletivas, né? Os espaços coletivos, a relação dos espaços com as pessoas. E é com ela, e ela me trouxe vários objetos, mas eu anunciava no segmento anterior que o objeto que está aqui, mas não está sobre a mesa, tem a ver com o fato dela ser secretária. Vou passar a palavra que ela vai explicar, porque foi ela que inventou isso. Eu trouxe um objeto que não vai para a mesa. Como é isso? A gente buscando, né, quais seriam ali as coisas que eu ia trazer, o que era que os objetos que representassem um pouco, que falassem, né, de mim, da trajetória, do trabalho também com a cultura. Aí um dos momentos que obviamente foi muito significativo para mim este ano foi o dia que não foi nem o dia da posse oficialmente lá no Palácio da Abolição, que claro, aquele dia também foi muito importante, mas foi o dia que a gente teve a honra de fazer um momento coletivo, convidando a classe artística. E com a presença, inclusive, da ministra. É isso que eu ia dizer, com a honra de ter a ministra Margarete Menezes aqui no Ceará e fazendo esse momento simbólico, né, de apresentação ali, né, do trabalho e de celebração também, porque eu acho que a gente que trabalha no campo cultural, seja artistas, técnicos, enfim, gestores, vivemos esse ano um momento de uma alegria muito grande com a retomada do Ministério da Cultura e com a Margarete assumindo o Ministério. E aí esse vestido que eu tô... O objeto é esse? É o vestido? O vestido que eu tô foi o mesmo vestido que eu usei lá na... Inclusive o... Não. Não, esse não. Só é o vestido branco. Só o vestido branco. Que aí eu fui de vestido branco. Eu estava lá. E aí foi um dia muito bonito, que assim, pra gente mesmo que pensou, nos surpreendeu pela presença e a energia das pessoas. E os artistas, assim, a gente cantando, dançando. Então, porque na verdade ali é claro que tinha o momento simbólico da posse, né? Mas eu acho que era uma celebração a cultura voltou, né? A cultura voltou. E a presença da ministra e uma perspectiva positiva de fortalecimento das políticas públicas para a cultura nos próximos 4 anos, com o presidente Lula muito conectado, todos os discursos que ele fez, sempre se referindo à cultura e à política cultural, garantindo um dos maiores investimentos públicos em cultura da história do Brasil, 10 bilhões, né, investidos na cultura no ano de 2023. Para todos os estados? Para todos os estados e todos os municípios. Ceará, claro. Inclusive o Ceará. Todos os 5 mil municípios, aqueles que há uma verba federal para isso? Uma verba federal. Além da verba estadual? Além da verba estadual. Né, além da verba estadual. Então, eu acho que a gente tem acho que se a gente se organizar e se estruturar direitinho,
construindo políticas também estruturantes, né? Eu acho que a gente pode ter uma boa jornada. E uma dessas políticas são as duas leis, a Lei Aldir Paulo Blanc Gustavo e a Paulo a Lei Gustavo? Aldir Blanc, exatamente. A Lei Paulo Gustavo, nós estamos em processo de execução. O Ceará já recebeu o recurso, já está na conta. Devemos começar lançamos o edital de pareceristas e devemos começar a lançar os editais agora até o dia... A gente quer, pelo menos até o dia 15, lançar o primeiro bloco. A gente vai fazer blocos, vão ser quase 15 editais para todas as áreas. A área do audiovisual na Paulo Gustavo tem um aporte significativo. Só o edital de produção vão ser 42 milhões, só do governo. Ainda tem as prefeituras, né, todas que vão lançar. E logo na sequência, segundo o Ministério da Cultura, ainda este ano, a primeira parcela, porque a Política Nacional Aldir Blanc são 5 parcelas, né? São 5 parcelas, 3 bi, cada uma delas, distribuídas pelos 27 estados e 5.500, eu acho, 5.000 municípios brasileiros, do menor ao maior. E esse vestido tem algum sentido? Você filosofaria pela escolha desse vestido? Toda de branco? Eu acho que será que demarca alguma coisa? Alguma ideia, força? Não, a cor branca, eu quis que o vestido que eu fosse de branco. Ele é de uma loja cearense. Eu gosto muito de usar marcas e estilistas do Ceará. No dia estava toda com coisas do Ceará, o brinco, a bolsa. Então eu acho que tem uma referência. Não é sempre que dá para fazer isso, mas meu guarda-roupa... Mas esse estilista tem aí uma assinatura? Você sabe dizer de quem é, não? Ele é de uma loja que é daqui, não é? Eu uso muito Silvana de Deus. Sim, que já esteve aqui. Linda, Silvana. Gosto muito das coisas dela, mas esse vestido é da Pimentar, que é uma loja daqui do Ceará e com as coisas todas produzidas aqui também. Né? Então eu gosto. Então acho que pode até ser que tenha, né? Alguma razão por que eu escolhi esse vestido. Não, mas já está colocado a escolha do Ceará, de uma loja daqui. Eu gosto do algodão. De uma figurinista daqui, o algodão, não é? Como também os vestidos da posse, por exemplo, da Janja, teve toda uma simbologia, não teve? Ela escolheu... O dela ali foi... Não é todo pensado, não foi? O meu acho que não foi tão pensado assim como o da Janja, mas porque parece que é natural em você, claro, não é? Como então, o vestido como uma forma ali de lembrar Que aí eu digo, né? E no dia foi tão forte que, ao mesmo tempo que você se sente honrada pelo momento, você também sente ali o grau do compromisso e da responsabilidade, né? É do mesmo tamanho, a honra e o compromisso e a responsabilidade. Gente cantando, foi muito tocando, bonito. Mas acho que não estava nesse dia a música, a pessoa que canta, a cantora que eu escolhi para lembrar você, porque cada convidado tem música, eu trago música que possa tocar o convidado, a dialogadora ou a dialogadora. E eu trouxe uma, vamos ver, vamos ouvir. Ela não estava na posse, mas acho que está dentro do coração dela. Olha aqui, aqui ela. Não é ela? A Ila, né? Ilha Borges. Ila. Isso. Canções de amor pra você gostar de mim. E ela sabe a música. Pra você ficar de mim. Que é pra sair fora de si. Eu sei todinho. Eu tenho vergonha de cantar assim na TV, né? Chama-se Canções do Mar. Canções do Mar. Canções do Mar com a Ilha Borges. Ilha Borges. É uma artista, uma música, né? Compositora cearense, assim como muitas outras, né? Lorena Nunes, Naira Costa, que são a Di Ferreira, Luísa Nobel. O Ceará tem muita mulher que canta muito bem. Luísa Nobel, eu conheço demais. Já fiz um show com ela. Com a voz linda. Ave Maria. Ela bonita. E por que essa música, hein? Por quê? Pra você gostar de mim? Por que essa música toca? E eu, na minha pesquisa, descobri que você aprecia. Não, eu gosto muito da música cearense. E tanto da música, né, de gerações ali, pessoal do Ceará, para fazer aqui um bloco. Dos anos 70. Mas da nova música cearense. Que é o caso dela. Que é o caso dela, né? Então,
Ilha E Borges. gosto do estilo, do convite para dança, né? Sim, é dançável. É dançável. Adoro música para dançar. E uns Festa pra mim é tambores. pra dançar. E dos tambores, uma coisa meio... O vídeo, né? Ela tem um clipe que é negritude. muito legal com essa música. Ela, né? Gosto muito dela, inclusive como cantora, pessoalmente, a conheço. E ele é de Sobral, não? Não, eu acho que ela é daqui de Fortaleza mesmo. é da Não tenho Fortaleza. certeza, mas acho que ela é daqui de Fortaleza Agora, mesmo. você é uma sobralense e me trouxe um objeto relacionado a... Eu não sei qual é a relação, mas ela disse que tem a ver com Sobral. Esse outro objeto, Não, é tem uma a ver foto. com minha casa. Hein? Tem a ver com minha casa lá em Sobral. Mas tem a ver com Sobral, claro. Essa árvore está onde? Em Sobral? Em que lugar especificamente? Não, lá em Sobral, na minha casa, a casa que eu nasci e cresci, era um lugar... Hoje já a cidade chegou lá, né? Mas quando eu era criança, era um lugar longe de Sobral, da cidade, né? Porque ele ficava num sítio. E há alguns anos atrás, eu acho que foi no aniversário de 50 anos do meu pai, posso estar errando, tá? Minha mãe plantou 12 pés de ipê em frente à casa que a gente mora, né? Tá? Eu vou dizer que é a nossa casa, porque nunca deixou de ser, né? Então é uma referência ao meu canto. Isso aqui é o IP, que está em um dos IPs, exatamente. Que está em frente à sua casa. A casa mãe, digamos assim, a casa onde você nasceu e foi criada. Porque meu telefone não está aqui, senão eu mostrava uma que, inclusive, coincidentemente, a gente estava ontem pensando nos objetos, né? E veio essa ideia de trazer a referência à casa que eu nasci. E aí, hoje de manhã, minha irmã manda uma foto de como está hoje, e aí um pé de buganvília começou a subir no pé de ipê, numa foto linda. Não é essa, né? Não é esta? Não é essa, linda, não. O ipê é uma das árvores mais bonitas, né? Que existem. E aí tem o tempo da floração, né? Então tem um momento que ele fica... A Serra da Meruoca, às vezes, fica toda com os pontinhos amarelos. Tem muito ipê amarelo. Então é uma referência ali do lugar que eu me fiz gente. Mas a casa não é na Serra da Meruoca, não é daquela serra. É sertão. É no sertão mesmo. É em Sobral, na cidade. Só que não é na área urbana, não é na área rural de Sobral. Fica num sítio. Hoje, com o crescimento da cidade, praticamente a cidade já chegou lá, não é? Mas na época, quando eu nasci, era considerado longe. Então, o que significa isso? A cidade chegou... Você acha que ela tomou, que ela ressignificou aquele espaço? É porque foi crescendo, né? A cidade de Sobral, hoje a cidade de Isso Sobral... atinge você? Não? Eu gosto de cidade pequena. Dessa coisa, o isolamento, o não isolamento atravessa, digamos, as suas lembranças. Atravessa. Não é? Eu achava bom. Assim, às vezes as pessoas dizem, mas tu mora muito longe. Mas eu achava que era um privilégio poder morar num sítio, ter crescido num sítio, em contato ali com muitas pessoas e com a possibilidade de muitas brincadeiras, né? Então, inclusive nas árvores, né? Hoje eu crio, né, meus filhos em apartamento. Sim. Não se compara. É outra. Não vou nem dizer que é melhor ou pior, eu acho melhor. Mas acho as pior, duas, né? tanto no apartamento quanto na cidade, nesse lugar afastado do centro urbano, tem a ver com esses dois objetos aqui. Pelo menos a colocação que vou fazer agora. Que é o fato de que o Milton Santos compreendia que a cidade, no seu livro A Natureza do Espaço, influenciava a formação da personalidade, a maneira de pensar, os prismas de pensamento, as mentalidades, as temporalidades. E nesse sentido, já que dando razão, claro, nos curvando a Milton Santos e ao seu pensamento como profissional na área de psicologia e também agora na área de cultura, eu perguntaria, eu colocaria a questão para você falar sobre, para pedir que você falasse sobre em que medida Sobral molda você. Ser de sobralense mudou, esse espaço Sobral constituiu a Luísa. Bom, primeiro que eu gosto muito da cidade de Sobral e por, inclusive, morar numa área de sítio, que era uma área que, na época que eu era criança, funcionava uma fazenda, né? Então, essa conexão do sertão, né? do sertanejo e da vida também em comunidade, eu acho que eu pude ter de forma muito próxima na minha infância.
e na própria cidade de Sobral, né? Então, tenho com Sobral uma relação de muito, muito afeto, né? Assim, eu tenho aquela coisa, orgulho de ser É a cidade da infância, de Sobral, né? É a cidade da infância, a cidade Da pré-adolescência. Da pré-adolescência. As minhas amizades mais profundas, né? Que são aquelas que você conhece quase quando nasce, são todas praticamente de lá. Então, essa possibilidade de conhecer, de crescer ali junto também numa relação com a minha família, né? Eu tenho os meus avós, tanto maternos, o meu avô materno eu não conheci, ele faleceu cedo, conheci minha avó materna e meus avós paternos que faleceram, assim, relativamente recentemente, né? Eles tinham um convite muito grande ao compartilhamento e à reunião da família. A minha avó, ela todos os domingos, religiosamente, reunia a família em almoços, em conversas. Então, eu acho que isso me marcou muito como pessoa e me deu uma segurança também emocional, né, e de referências importantes. Então, eu me vejo muito referenciada nessas pessoas e nos valores, principalmente, cultivados ali. E lá em Sobral, especificamente, aí talvez tenha a ver até com me metendo com outro objeto. Outro objeto? Com o anel. Qual dele com o anel? O anel de Tucum? Ele tem essa referência, né? Porque na antiguidade a nobreza usava ouro e prata e as pessoas, os servos, usavam anéis feitos de Tucum. Então isso tem uma referência na luta social de que o anel de Tucum ele representa o compromisso com a luta pelo fim das injustiças, né? Com os povos oprimidos. Com os povos originários. Então eu vou pedir que você coloque então, o objeto. Então eu acho que eu tive uma possibilidade que meus filhos, inclusive, às vezes eu me preocupo muito com isso, né? Porque eu acho que a sociedade está cada vez mais nichada. Então, Nichos, né? Então meus filhos vivem num apartamento, numa escola, com pessoas ali da sua mesma classe social. E na fazenda eu tinha a possibilidade de conviver com os trabalhadores, com meus amigos eram os filhos das pessoas que trabalhavam às vezes também, porque meu avô não era um trabalho para ele, era mais um hobby mesmo depois que ele se aposentou, porque ele era advogado, né? Então eu tinha a possibilidade de viver muitas realidades e construir afeto por pessoas de uma realidade muito diferente da minha, né? Às vezes em situação de muita pobreza, inclusive, né? Então eu acho que isso de alguma forma fez com que ao crescer, entendesse que o mundo não se restringe à minha sala de jantar, né? E que existem ali outras realidades e que essas pessoas são tão valorosas e importantes como qualquer uma outra. E hoje na sociedade a gente vive de compartimentação, muito. Né? Os espaços são muito segregados. Uma classe social não convive com a outra. Muito. Ou às vezes convive, mas no sentido de hierarquia. Né? De hierarquia, sem ser a horizontal a relação, né? Eu também sinto muito isso. Eu sou de um tempo em que o Dionísio Torres, onde eu nasci, que não era Dionísio Torres na época, nem me lembro o nome agora, mas enfim, a gente podia conviver com as pessoas. A gente brincava na rua, né? Na rua, então, né? Na areia. Na rua estava todo mundo. Estava todo mundo, então não tinha aquela coisa de conviver só com as pessoas da mesma classe. Então, eu acho que isso eu gostava muito em Sobral isso também, foi né? tão fundamental então, para abrir a cabeça da gente, né? Isso. Para mostrar os mundos, né? As realidades, a diferença das realidades. E a minha avó, ali muito, muito religiosa, muito cristã, e eu dizia que uma verdadeira cristã, né? No sentido da comunhão e do respeito e do amor ao próximo. Eu não conheço outra pessoa que seja como ela. Isso tem tudo a ver com Sobral, porque Sobral tem a figura do bispo... A Sobral é uma das cidades que tem mais igreja. Cheia de igrejas. A figura central do bispo Dom José Tupinambá da Frota, não é? Exatamente. Mas ela tinha uma conexão muito grande e uma solidariedade com o outro impressionante. Eu que não sou de Sobral, sou de Fortaleza, mas me sinto tão ligado, porque, veja, acho que você não sei se você sabe, eu sou historiador do Teatro São João. Pois é, você comentou. Eu tenho um livro. Eu não conheço seu livro, depois eu quero ganhar pela Secretaria de Cultura, naquela época, acho que era o Jorival Macedo. Foi na celebração dos 100 anos, o Hernando. Naquela época era 100 anos, exatamente, por isso que eu publiquei um livro em 1980,
me referindo àquele teatro que foi inaugurado em 1880. Isso. O Teatro São José, então, o Teatro São João. São João. Então, eu sou historiador, então tenho uma ligação com Sobral, além das outras ligações com o próprio Veveu, com Lustosa da Costa, Sim. esse cronista político e cronista mesmo da vida cotidiana de Sobral e do Ceará, que amava Sobral, não? Aliás, tem isso, né? Tem isso demais. Os sobralenses Amam Sobral. amam Sobral, mas amam com essa ênfase que eu estou fazendo, não é só amam Sobral, não. Amam Sobral, tem que, não é? Exatamente. E eu acho que isso é muito importante bonito, para o cuidado com a cidade. Né? Assim, o Se isso não vira uma coisa de bairrismo, de segregação, de segregação, de bairrismo do mau é. sentido, sim. Mas quando você entende que, né? Que abraça que também. abraça o outro, né? Exatamente. Até porque foi tudo feito de migrações, de contatos. Nós né? estamos o tempo inteiro, né? O Em próprio migração. Teatro São João tem referência no teatro de Recife. Sim. É, o teatro da A gente Isabel, não. estamos o Santa tempo Isabel. inteiro em trânsito, né? Vindo, indo. E aquele lugar que a gente está é aquele que é o nosso lugar, né? Por mais O que Padre a gente... Sadoc. Padre Sadoc. Eu estudei lá, quer dizer, para fazer o livro, né? Fui lá, fiquei na biblioteca lá da UVA, Universidade Vale do Universidade Acaraú. Vale do Acaraú. Então, eu tenho uma certa relação quando vou a Sobral e algumas vezes fui lá fazer solo, fui E a fazer cidade está Margarida. linda. A cidade está continua, muito continua bonita, linda. continua muito E bonita. agora com essa ideia tão bonita do nosso Augusto Pontes, lá atrás, quando ele criou essa escola que se chama ECOA. Escola de Comunicação, Ofícios e Artes. ECOA. Augusto Pontes. Até o nome é bonito, Era o meu né? desejo, não Que consegui coisa fazer linda. isso, espero que a gente agora possa até, quem sabe fazer, a ECOA precisa terminar alguns dos seus laboratórios, né? Então eu dizia muito para o Ivo, que foi quem me convidou para trabalhar esse período lá com ele, da gente fazer uma reforma na ECOA e reinaugurar com uma exposição sobre Augusto Pontes, porque eu Que acho ele que precisa. ele merece, né? Merece. Pela contribuição Que ele do deu enormemente a pensamento, Sobral. não só para a cultura, do Ceará, na Outra verdade. ligação minha com Sobral, o nosso Campelo, Campelo, tão lindo, né? O é, arquiteto que desenhou tanto Sobral, as Muito, igrejas, os muito. prédios. Ele tanto desenhou Sobral, desenhou ele desenhando, como ele desenhou para ser construído, Para ser né? construído, é verdade. Ele foi Muitos dos- secretário de Ele foi secretário de Cultura de Sobral, Cultura de Sobral, um período, e de Campelo. Urbanismo também. de urbanismo. Mas mesmo depois, quando ele não estava como secretário, ele chegou a ser contratado. Ele que o escritório de arquitetura da Secretaria de Urbanismo era coordenado até ele falecer por Campelo. Nosso Então, amado todos Campelo. esses últimos parques que foram construídos agora na gestão do Ivo, o Ivo teve um cuidado. Eu digo que o Ivo é um prefeito que entende que a estética da cidade é importante para o bem viver. Então, ele reformou e construiu muitos parques em áreas periféricas da cidade, que eram terrenos baldios, coisa. E esses desenhos foram todos feitos pelo Campelo, coordenados, né? No escritório E de imagino que arquitetura. o Rio Acaraú é central nisso. É central não é? nisso. A ocupação daquela orla. Né? Exatamente. E aí agora me lembrei do Ambu, não sei se devo dizer o nome dele, mas enfim, é um amigo meu, sobralense, que um dia eu estava fazendo uma peça e citava os rios do mundo. Era uma coisa sobre os rios, sobre navegações. E aí ele disse, Ricardo, você esqueceu de colocar o Rio Acaraú. Eu digo, é mesmo, é importante. Eu vou colocar, fulano, eu vou acrescentar. Aí ele disse, é importante, porque o Rio Acaraú é o rio que vai formar o Oceano Atlântico. Ó, tá vendo? Que A maravilha de ousadia. como é. Quer dizer que se não fosse o Acaraú, não existia o Atlântico Sobralense. E eu tinha comentado com você, mas tu Ele dá- estava desbrincando, claro. Você falando da sua relação com o Teatro São João, eu acho que eu devia ser assim, quase criança. Eu assisti um monólogo seu lá. E lembro, como é o nome? Agora tu vai ter Acho que que me ajudar. Apareceu a Margarida, Apareceu será? a Margarida. Apareceu Margarida. Depois eu fiz 68.com.br. E eu lembro que eu fiquei, assim, impressionada com você. Assim, eu disse, meu Deus, como é que um homem sozinho, tanto tempo, segura a gente assim, sem piscar, assistindo. Foi um dos espetáculos, assim, que eu assisti, muito nova lá no Teatro São João, que foi seu. Está fazendo agora Quase 50 criança. anos, quase criança. 50 anos de Apareceu a Margarida, não montados por mim, mas a peça é de 1973 e agora em 23 está fazendo 50 anos. E o que é mais interessante, assim, no sentido para mim, é que eu vou fazer de novo. Que Eu vou que legal, eu quero ressuscitar assistir. a peça e vou convidar você assistir, para por ver. favor. Anos e anos depois você vai ver a Muitos. Margarida de cabelo branco, mas
A Margarida é forte, É agressiva. forte, exatamente, é uma presença no uma palco. presença de direita, ela é uma figura terrível, né? A oprimir os alunos, mas ao mesmo tempo é uma tragicomédia, né? Porque é trágico o que ela diz e ao mesmo tempo é quase patético, né? Quase ridículo. Mas chegou a hora do objeto surpresa, Luísa. Cada convidado tem música, tem objeto e tem objeto surpresa. Eu trouxe um para você, quero repassar você agora. Pega aqui. É pesadinho. Você vai ter que abrir e ver o que tem aí dentro. Depois eu quero abrir o seu. Opa, me dá humilde. Aqui. Olha aí. Olha o que eu trouxe para você. E eu vou ver o que foi que ela trouxe para mim. O livro, a gente falou tanto deles, né? Olha aí o que eu trouxe. O livro dos mestres e o maracá. E trouxe o maracá. Faz aí. Tem. Funciona. Funciona. Quem foi que eu não tô lembrando agora de quem foi que eu ganhei de presente? Ai. Quem foi? Não estou me lembrando. Não se lembra? Mas deixa eu fazer aqui, deixa eu fazer. Você diz que gosta de música e que dança? Adoro dançar. Mas toca também? Não, nem toco, não canto, só danço. Mas parece que tem outra música. Não, será que dá foi, tempo? eu só não estou lembrando quem foi um dos povos que foi me visitar lá na secretaria, ou foi numa... Não sei se foi o Canidé, quando eu fui lá agora conhecer. Mas essa não é dançável. Não, mas eu não gosto só de música dançável. Matheus genial. Matheus fazendo rock. Fazendo. É Matheus fazendo rock. É pra ser mais cearense. Aforismos de dizer que Deus é. Dizer que Deus é. Objeto cortante. É. Uma figura cortante. Como meu nheque. Matheus é muito... Como minha gilete. Tua bisturi. Mete fundo em. Também é a nova música cearense, né? Deixa eu ver se eu tenho a foto dele aqui. Pra mostrar. Tenho ele aqui, ó. Ó ele. Jogo meus problemas todos pelo ralo. Joga os meus problemas todos pelo ralo. De manhã. Todo dia de manhã. Você também faz isso? Joga o problema pelo ralo? Rapaz. Aquilo que está impedindo os entraves? Não costumo me entravar muito, não. Aí joga pelo ralo. Joga pelo ralo. Pra poder seguir. pra frente. E preserva o que precisa preservar. E vai resolvendo, aos poucos. Resolve e joga a pedra pelo ralo. É linda a música. Ouve um pouquinho. Hello. Ralo. Aí ele faz uma literação entre hello e ralo, que é o ralo que ele joga, né? Olha, você está me apresentando gente nova da música brasileira. Da música brasileira, é cearense. O show do Matheus é um espetáculo. Eu vou, agora fiquei. Quer dizer que eu acertei então? Com dança. Toquei seu coração. Com dança, com recitação, com poesia. Eu quero conhecer. O Matheus, ele mais ainda. Vai estar agora no Circo Voador, abrindo o show do Nação Zumbi. Adorei esse. Jogo todo dia de manhã, meus problemas pelo ralo. E esse hello por ralo, né? Que é o ralo. Que bonito. Olha, agora eu vou abrir o que ela me trouxe nos últimos 1 minuto e meio do programa. Diálogo com Luísa Sela, a secretária de Cultura, me trouxe alguma coisa que eu estou reconhecendo pelas mãos, aqui pela mão, tato. De última hora. De última hora, o que foi? Olha aí, um coração ofertado. É o coração. Para o Ricardo Guilherme. Na mão. É. Com o coração na mão. Fale mais sobre isso. Coração na mão, que lindo. Esse é um trabalho da Larissa, é o colar. É o trabalho da Larissa Lopes, é uma também artesã. Larissa Lopes. Artesã cearense. Tem uma lojinha Tropicana. E ela faz, e esse trabalho é um trabalho de um artesão, que eu não estou lembrando agora o nome, lá do Cariri. É madeira, na mão e o coração. E nas conchas, São as coisinhas de... conchinhas de vidro, né, que ela diz. É vidro ou é uma semente? Não é semente, não. Não é semente, não. Como tem nos Tremembé, não, essa aí não é semente, não. Mas que lindo, mas o sentido é lindo, né? Você está ali oferecendo o seu sentimento, o seu coração pulsante nas coisas. É importante, mesmo que sendo alguém que a gente associa a uma certa racionalidade, a uma certa burocracia, que são gestores públicos, é importante que um gestor público tenha o coração na mão, né? Não se perde. Ter sensibilidade, né? Se não se perde na planilha. Senão ele fica naquela... Na planilha e no poder, Na planilha, no poder, no orçamento, no organograma, e esquece que está lidando com gente, com pessoas. Né? E que a função, no final das contas, ali, eu acho, quando a missão, né, de serviço, né? A serviço ali para
para a população e no campo das políticas públicas para aqueles que menos acessam, né? Então, eu acho que tem uma... Se perder, aí fica muito sem graça. Muito obrigado, Luísa Sela, pela sua presença no programa Diálogo, que volta na próxima semana com mais um convidado, seja dialogador ou dialogadora. Diálogo. Obrigado, Luísa. Muito obrigada Pela pelo sua convite. presença.